E aí, pessoal, tudo bem? Como é que está o seu preparo para os vestibulares agora no final do ano? Você está cuidando da sua cabeça, está cuidando do seu corpo, está cuidando da sua mente? Você tem dedicado um pouquinho de tempo no seu preparo fisiológico, no preparo do seu corpo, além do seu preparo mental? Tem muita gente que acaba não dando tanto valor para isso. E a gente sabe que para que a gente consiga ter o nosso corpo pronto para enfrentar não só a maratona dos vestibulares, das provas, mas a maratona que é o preparo para essas provas, a necessidade da gente tomar um pouquinho de cuidado, da gente se atentar para alguns detalhes que possam fazer diferença lá no final. Você sabe muito bem disso, pequenos detalhes acabam muitas vezes fazendo com que a aprovação venha. Então a gente não pode deixar isso para trás. O que a gente pode relacionar como sendo importante nesse preparo, nesse equilíbrio que a gente tem que ter? O primeiro ponto seria a alimentação. Quando a gente fala de alimentação, a gente não está se referindo apenas àquilo que você vai comer no dia do seu vestibular, no dia da sua prova, e sim aquilo que você tem que comer no seu dia a dia, agora, no preparo dos seus vestibulares, no preparo para o seu aprendizado. Você tem que dar condições para que o seu cérebro consiga assimilar tudo aquilo que você está lendo, tudo aquilo que você está estudando, tudo aquilo que você está praticando. E para isso, uma alimentação adequada, uma alimentação equilibrada, uma alimentação na hora certa, é determinante para que tudo isso seja atingido. Então não se esqueça, a alimentação ela é importante agora. Preocupe-se com isso, que você vai acabar tendo um resultado um tanto quanto significativo no vestibular, tenha certeza. O segundo ponto, você ter uma válvula de escape para conseguir jogar um pouquinho da sua energia armazenada aí fora e fazer com que o seu corpo realmente mantenha o equilíbrio e consiga estar a postos para aquilo que você vai propor para ele. Então, praticar algum esporte ou ainda frequentar aulas de yoga, alguma coisa que para você seja muito importante, né? Quando a gente fala da prática de esportes, não necessariamente a gente está falando da diária. A gente sabe que praticar esportes diariamente aumenta a irrigação cerebral e isso inevitavelmente acaba favorecendo o processo de assimilação de conteúdo, de aprendizado. Porém, se você não consegue frequentar todos os dias uma academia ou praticar um esporte todos os dias, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, uma caminhada, um esporte coletivo, alguns minutos com uma técnica de respiração adequada, é importante que você mantenha a sua cabeça funcionando e para isso descansar um pouquinho o motor é sempre viável. E não se esqueça, dentro dessa válvula de escape, é importante que você tenha uma distribuição adequada do seu dia. Você tem que ter um período para os seus estudos, você tem que ter um período de sono, você tem que ter um período para que você pratique o seu hobby. É importante que dentro das suas 24 horas você faça a distribuição adequada do tempo para aquilo que você precisa, fazendo com que você, cuidando do corpo e da mente, você consiga estar apto a colocar o máximo do seu potencial em prática. Outro ponto importante é você ter um ambiente de estudos favorável. Tem gente que consegue estudar no barulho, tem gente que exige um silêncio absoluto, porém, você deve encontrar aquilo que te deixa um pouco mais confortável, porém, um ambiente que seja seu. Pode ser na escola, pode ser na sua casa, pode ser numa sala de estudos de um local onde você mora. Ainda assim, é necessário que você tenha um ambiente, que ele seja um ambiente propício, que você consiga colocar os seus livros, consiga colocar os seus cadernos, uma cadeira confortável, que você mantenha a postura, dizendo para o seu corpo que ele deve se manter atento naquilo que você está fazendo. Muitas vezes a gente não se preocupa com postura, a gente escorrega um pouquinho na cadeira, fica um pouquinho mais confortável e o nosso cérebro entende que aquele momento é o momento dele descansar. Isso diminui sensivelmente o grau de atenção e muitas vezes acaba dando até sono na gente. Então mantenha a postura, esteja numa cadeira confortável, num ambiente que tenha uma mesa que caiba aquilo que você julga necessário estar com você. Mas cuide disso, não releve. É algo simples, mas que vai fazer diferença para você. E para fechar, a gente não pode deixar de ressaltar a importância da harmonia no ambiente onde você vive, né? Não importa se com seus pais, se com alguns amigos que você mora fora, mas é fundamental que você
esteja em um ambiente em que você conviva bem com as pessoas, que você não se sinta pressionado por essas pessoas. Tem gente que lida muito bem com pressão, tem gente que acaba perdendo um pouquinho do controle, né? Perdendo o rendimento quando se sente pressionado. Então é fundamental que você dialogue com essas pessoas, que você deixe claro para essas pessoas que você está cumprindo com os seus compromissos, obviamente, desde que você esteja cumprindo com eles, mas ainda assim que você, da maneira mais organizada possível, está fazendo aquilo que tem que ser feito e que aquilo que você almeja vai ser conquistado. Não se esqueça que para isso você tem que ter você tem que ser organizado e ter algumas regras. Então, se a sua meta é estudar X horas por dia, cumpra com a sua meta, né? Tenha certeza que dessa maneira quem vive com você vai te respeitar. Se a sua meta é você estudar, fazer todo o estudo da matéria que você aprendeu naquele dia, cumpra com a sua meta, por mais que isso te consuma até 10, 11 horas da noite. É fundamental que você se organize para que então, seguindo algumas regras, você possa ter o melhor rendimento possível. Tenha certeza que isso vai fazer você chegar lá. Valeu, até mais!